Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando. Estou aqui para mais uma videoaula, mais uma explicação para vocês, para facilitar o entendimento de vocês. Nesse caso hoje a gente vai dar continuidade na análise combinatória. O que é análise combinatória? É analisar combinações, realmente, o próprio nome já fala, né? Na aula passada eu expliquei para vocês o que era um arranjo simples. Lembram disso? Que eu expliquei, tá o vídeo certinho na última aula, pá. Fiz exercício e tudo mais. Agora eu vou entrar na permutação simples, tá? Se vocês pararem para analisar, ela é mais fácil do que o arranjo simples, tá? Beleza? Eu só vou deixar bem claro. Na realidade, a permutação ela é um caso específico de um arranjo. Pô, mas como caso específico? Já vou entender, já vou explicar para vocês. Vocês lembram da semana passada no arranjo que eu expliquei assim? O arranjo é quando a gente tem um número total de elementos. Por exemplo, tenho 10 elementos e eu vou formar grupos menores com 3 elementos, por exemplo. Tenho 10, vou formar grupinhos de 3. Isso é um arranjo. Beleza? O que é a permutação? Basicamente, para ficar bem claro para vocês, a permutação é quando eu tenho um número total de elementos e eu utilizo todos os elementos. Pronto, só isso. Tá? Então, se eu tenho 10 elementos, eu vou utilizar os 10. Se eu tenho 6 elementos, eu vou utilizar os 6. Se eu tenho 4 elementos, eu vou utilizar os 4. Tranquilo? Beleza? Bom, qual é a fórmula? Porque lá no arranjo tinha uma fórmula, aqui também tem. A fórmula é essa aqui, ó. P de n é igual a n fatorial. Pô, mas isso aqui é mais fácil, né, professor? Claro, com certeza é mais fácil. O que seria isso? O P é permutação, o n é o número de elementos. Então, permutação de 8 elementos é só fazer 8 fatorial, que eu expliquei na última aula também. Eu tenho uma permutação de 3 elementos, então é 3 fatorial. Permutação de 10 elementos, 10 fatorial. Só isso. Essa aqui é a fórmula, bem fácil, bem de boa. Lembrando que o n, tá, é o número total de elementos. Tem que lembrar isso, né? N é o número total de elementos. Vou fazer 5 exemplos com vocês, ou melhor, desculpa, 3 exemplos com vocês aqui para a gente poder conseguir compreender. Primeiro exemplo é o seguinte. Quantos números de 5 algarismos distintos podemos formar utilizando vou colocar aqui, 1, 2, 3, 5 e 8. Eu tenho esse conjuntinho aqui com quantos números? 5. Pergunta é, usando esses 5 números, quantos números compostos por 5 algarismos? Gente, o que é 5 algarismos? É um número que possui 5 dígitos. Qual é o primeiro número que existe com 5 algarismos? É o 10.000, né? Que é o 10000. E o último que existe? É o 99.999, porque depois, a partir dele, vem o 100.000, que tem 6 algarismos. Beleza? Tá. Como a palavra disse, algarismos distintos, eu não posso repetir, então eu tenho que utilizar. Eu tenho quantos elementos para utilizar? 5. E quantos que eu tenho que utilizar? 5. Entenderam por que é uma permutação simples? Eu tenho 5 elementos e eu vou utilizar todos os 5. Então, como é que fica? Permutação, meu n vale 5, né? Permutação de 5 é igual a 5 fatorial. Pronto. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá um total de 120. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. 120 números, né? Se eu perguntasse quais são, aí seria um trabalhão para vocês. Mas eu não perguntei quais são. Eu só falei quantos são. Fechou? Vamos para o segundo exemplo, então? Olha o segundo exemplo. Quantos são os anagramas da palavra artigo? Vou colocar aqui a palavra artigo. O que é anagrama, galera? Anagrama é quando vocês pegam essa palavra, por exemplo, e embaralham as letras do lugar. São sequência de letras, tá? É quantas palavras eu consigo formar com essas letras. Só que nem sempre a palavra tem que ter sentido, porque, por exemplo, eu posso formar aqui gotear. Gotear é uma palavra? Tem sentido? Não. Eu posso colocar RTGAIO. Essa sequência é um anagrama? É um anagrama. Certo? Tem sentido? Não. Então, é uma palavra que nem sempre tem sentido, beleza? Bom, uma dica para vocês. Sempre quando perguntar quantos anagramas, eu estou me referindo ao quê? Permutação. Porque se eu tiver 10 letras, o meu anagrama vai ter que ter 10 letras também.
Se eu tiver 6 letras, o meu anagrama vai ter que ter 6 letras também. Então, ou seja, quantas letras tem aqui? 6, né? É a palavra artigo, são 6 letras, então o meu N vale 6. Então, automaticamente eu vou fazer permutação de 6, que é igual a 6 fatorial. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pronto. Isso aqui, se eu multiplicar, 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 vezes 3, 360 vezes 2, 720 vezes 1, o próprio 720. 720 anagramas aí. Beleza? Próximo exemplo e o último dessa aula. Olha a pergunta. É parecida. Não é igual, parecida. Quantos são os anagramas? Opa, falei anagrama. Eu sei que é uma permutação, tá? Quantos são os anagramas da palavra pedaço? Vou botar aqui. Pedaço. Beleza? Só tem um detalhe. Quantos são os anagramas da palavra pedaço que começam por vogal? Então, obrigatoriamente, tem que começar por vogal. Mas peraí, então vamos analisar. Não é simplesmente, é 6 aqui, permutação de 6 é igual a de cima, 720. Não, porque 720 é o total de anagramas. Só que eu quero somente aqueles que começam por vogal. Como assim? Presta atenção. Ó, são quantas letras? 6. Então seria assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Eu posso começar com E, que é uma vogal. Certo? E o restante das letras eu posso embaralhar. Por quê? Tem que começar por vogal, galera, nesse caso. Então, só a primeira letra é fixa. O restante pode embaralhar. Então, eu tenho quantas letras aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Que eu posso embaralhar. Embaralhar seria trocar a ordem. Ou seja, eu tenho uma P5 aqui, não tem? Beleza? Tá. Mas espera aí. Posso começar com A também, não posso? Posso começar com A também. E eu vou ter quantas letras para poder... Ó, foca na primeira... Beleza? Agora esquece a primeira e foca na segunda. Se começar com E, eu tenho 5 letras para permutar. Se começar com A, eu também tenho 5 letras para permutar. Estão compreendendo? E por último, se começar com O, eu não vou ter 5 letras para permutar também. Então, quando eu coloco o E como fixo aqui no começo, eu tenho 5, P de 5 ali do lado. Quando eu coloco o A fixo, eu tenho P5 também. Quando eu coloco o A fixo, eu também tenho P5. Isso aqui não seria a mesma coisa que 3 vezes o meu P5? Porque eu tenho P5 aqui, P5 aqui, P5 aqui. 3 vezes P5, ou seja, 3 vezes 5 fatorial. Que é 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 5, 15. Ou melhor, 5 fatorial a gente já sabe que é 120. Estão vendo aqui? Ó? 5 fatorial, 5 vezes 3, 360. Certo? Se eu multiplicar 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu tenho 360 anagramas. Certo, galera? Então, assim, tem que entender que às vezes eu tenho algum pré-requisito. Nesse caso, tinha que começar por vogal. Então, eu tenho que fixar. A primeira letra não é todas as letras que eu vou embaralhar. A primeira é fixa. Eu posso perguntar, que se eu não me engano cai no exercício de vocês... quantos anagramas que acabam com tal coisa. Então, vocês iam fixar no final. E o resto seria a permutação. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente, é isso que você tem que aprender sobre permutação. Só tem que lembrar. Eu tenho tantos elementos. Eu vou utilizar todos eles? Matou. Permutação. Joga na fórmula. Ah, não. Eu tenho tantos elementos, eu não vou utilizar todos. Vou utilizar menos deles. Fazer grupos menores. Não é permutação. Pode ser o arranjo, que a gente já viu na aula passada, ou pode ser o próximo assunto, que é a combinação, que vamos ver na aula que vem. Beleza? Tranquilo? Então, permutação é isso. Eu vou encerrando a aula. Tchau para vocês e até a próxima.